dia a todos. Eu acho que as falas aqui, por enquanto, foram mais de segurança pública, de políticas públicas e normativas sobre leis. A minha ideia é falar nesses 15 minutos sobre um pouco da história do processo da formação das facções e da cena atual do mundo do crime no Brasil, né? Esse é o livro que eu escrevi com a Camila Nunes Dias. A gente partiu de 2017, quando houve, no início de janeiro, quase 200 pessoas mortas em Roraima, Amazonas e Rio Grande do Norte. Uma cena nacional que pegou muita gente de surpresa. Eu e a Camila, a gente já vinha acompanhando isso há um certo tempo, e a gente parte dessa fotografia de 200 pessoas mortas nos presídios e de uma cena nacional de facções dentro dos presídios para tentar entender como é que isso chegou até aqui, né? Como é que a gente chegou até aqui. Então é um olhar sócio-histórico, jornalístico, para tentar explicar o que aconteceu, né? Eu, especialmente, meu interesse é muito sobre os homicídios. Os homicídios são os dados que me permitem transitar nessa história do crime no Brasil. Essa é uma cena dos homicídios no Brasil. No ano de 2015, foram 60 mil homicídios no Brasil, que é o mesmo que 69 países, incluindo Europa, toda a Europa, Estados Unidos, é a quantidade de homicídios que aconteceu no Brasil. Em 2017, logo depois desses massacres, né, o Brasil chegou a 65 mil homicídios, foi o recorde histórico. O Brasil é o país com mais homicídios no mundo, apesar de não termos guerras, conflitos étnicos, políticos e religiosos. Então, uma das questões é por que se mata tanto no Brasil, e a compreensão da cena criminal ajuda a entender um pouco essa dinâmica, né? Aqui é um pouco a curva de homicídios de 1980 a 2017. Né? O Brasil passou de pouco mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes para mais de 30 homicídios por 100 mil habitantes. Os estados do Norte e do Nordeste foram os que mais cresceram, né, a partir dos anos 2000. E isso é um fenômeno interessante, principalmente depois dos anos 2000. Os crescimentos são muito acentuados, né? Chega um determinado momento que perde o equilíbrio, é como se perdesse o equilíbrio de uma cena criminal, e os homicídios passam a se multiplicar como se fosse por contágio, né? Um tipo de comportamento que parece se multiplicar muito rapidamente, ao mesmo tempo de ser um comportamento tabu, controlado em todas as sociedades. Por que as pessoas passam a matar tão rapidamente em um curto espaço de tempo, né? Ao mesmo tempo que o Nordeste cresceu nos anos 2000, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que sempre foram, nos anos 80 e 90, os estados mais violentos do Brasil, reduziram fortemente o nível de homicídios, né? Então, são cenas nacionais que nos ajudam e nos norteiam a perguntas, principalmente, né? Aqui são 100 anos de homicídios em São Paulo. Tá em inglês, desculpa, não tive tempo de traduzir, mas é mais para mostrar as figuras mesmo. 100 anos de homicídios em São Paulo. Chega um determinado momento nos anos 60 que os homicídios começam a crescem nesse formato de montanha. Chega nos anos 2000, quando parecia incontrolável. São Paulo já vinha crescendo homicídios há 40 anos, foi quando eu comecei a pesquisar homicídios, e eu achava que ia crescer sempre. Começa a reduzir fortemente e cai 70% em 18 anos, voltando a níveis da primeira metade do século. Tudo isso nos joga perguntas, né? Como é que isso acontece, né? Por que isso acontece? Aqui é um pouco a cena de homicídios em São Paulo, já para falar um pouco, já entrando um pouco na formação do PCC, facção, violência e tudo mais. Os homicídios são concentrados em hotspots. Isso é uma cena que acontece em São Paulo, mas se reproduz em vários estados violentos. Aqui em 1993, 1997, quando os homicídios crescem, eles crescem nos mesmos lugares, né? Então, nessa época, eram bairros como Jardim Ângela, por exemplo, que tinha um estigma muito forte de ser um dos bairros mais violentos do mundo, e ao mesmo tempo parecia uma coisa completamente sem controle, um comportamento sem controle, e é justamente no Jardim Ângela também que acontecem as maiores reduções, né? Aqui é um pouco o processo de crescimento. Jardim Ângela, 1962, era um lugar de fazendas, né? De área de manancial, eram locais onde as pessoas tinham sítios e passavam fins de semana. Começa a crescer muito fortemente. Em 40, 50 anos, se torna uma grande cidade, né? Um crescimento muito rápido e descontrolado. E em 50 anos vira uma cidade grande como as principais capitais brasileiras, com mais de 500 mil pessoas. E autoconstrução, movimento popular, movimento de moradia. É uma história rica da
periferia de São Paulo, mas que também produz muito violência, né? Aqui é um pouco a história dos homicídios, é um pouco já entrando aqui na discussão de PCC, como é que o PCC entra no contexto. Chega um determinado momento, deixa eu ver se eu tenho esses... Não tenho. Chega um determinado momento, quando São Paulo começa a crescer muito desordenadamente, com gente vindo das zonas rurais do Brasil, no ambiente urbano, que a periferia passa a ser vista como uma ameaça, uma sensação de vulnerabilidade muito grande em quem via nas cidades. E os homicídios, que até então, nos anos 50, naquela curva constante que eu mostrei para vocês, que eram vistos como práticas de serial killers, grandes matadores que eram manchetes de jornal, ou casos de homens que matavam mulheres dentro de casa por questões de machismo e cultura, tudo mais, que hoje é chamado de feminicídio, ele se transforma, e o homicídio ele passa a ser visto como uma ferramenta de controle, como uma solução para lidar com a ordem nas periferias que apareciam como uma ameaça, como locais de ameaça, né? O Esquadrão da Morte é o primeiro mecanismo de uso da violência para tentar controlar esse fenômeno. É criado por um delegado de São Paulo, que depois vai trabalhar no DOI-CODE aqui em Brasília, o Sérgio Paranhos Fleury Filho. A Polícia Militar surge em 1969 para atuar nos bairros pobres de uma forma ostensiva e territorial, fazendo prisão em flagrante e produzindo também muita violência, né? Como se você atuando de uma forma ostensiva e prendendo em flagrante, você de alguma forma ameaçasse as pessoas e as pessoas a partir dessa ameaça parassem de roubar, mas não foi isso que aconteceu. Aqui é o crescimento das mortes praticadas pela polícia nesses bairros, passa de 1 em 1960, 2 em 1965, para mais de 600 em média nos anos 80, e no ano passado foi quase 1.000. Né? Então, esse enxugamento de gelo, mas essa visão de guerra ao crime, né? Como se a guerra ao crime, de alguma forma, funcionasse. Né? Aqui são os lugares também onde as pessoas mais morrem, né? São as periferias de São Paulo. E aqui também, ao mesmo tempo, nessas periferias, as próprias comunidades passam a lidar com a violência como um instrumento de controle. E a violência como solução, não como problema. São os justiceiros, aí é o Cabo Bruno, que era um justiceiro que surgiu lá na Quebrada, na Zona Sul de São Paulo. Cerca de 1.000 justiceiros, nas estimativas, passaram a atuar em São Paulo, matavam pessoas que eram vistas como ladrões. Tal. E isso produz um efeito. Né? Aqui, quando eu comecei a pesquisar, eram matadores de 1990, do final dos anos 90, e que tinha muita convicção que todo mundo que eles matavam mereciam morrer. E esse processo, quando eu comecei a pesquisar, produzia um ciclo muito grande de multiplicação de homicídios, porque um deles me contava, por exemplo, olha, eu matei o primeiro quando tinha 15 anos, jogando futebol, porque teve um problema no campo, a várzea é um fenômeno masculino muito importante de periferia. Ele foi morto dentro do campo, e ele era um grande amigo meu, eu fui lá, com os amigos nossos, matamos quem tinha matado ele. Os amigos de quem a gente matou matou o que a gente tinha matado. A gente foi lá e matou. E iniciavam-se ciclos de vingança que, um caso que eu acompanhei de 1993 a 1998, a partir de um caso do Jardim Ângela, foram 156 mortes num local muito reduzido de tretas que se autoalimentavam, né? Isso tudo é a cena de São Paulo em 1990. Né? Conflito, São Paulo, o estado mais violento, o terceiro estado mais violento do Brasil. Em 1990 ocorre o massacre do Carandiru, 111 presos. É um divisor de águas, tanto do ponto de vista de quem vivia essa cena nos presídios, como das políticas de segurança pública. O Carandiru passa a ser uma promessa de fracasso, na verdade é um modelo de fracasso. O governo de São Paulo, a partir de 1994, com Covas e 20 anos de PSDB, eles começam a construir presídios menores e espalhar os presídios no interior do estado, porque o Carandiru, que tinha 7.000 presos, era visto como um modelo fracassado, né? E começa a distribuir os presos em pequenas unidades prisionais. Ao mesmo tempo, o PCC fala, olha, os criminosos, os presos, falam o seguinte, olha, eles estão querendo nos exterminar. Mataram 111. Um deputado, o coronel que chefiou a incursão da polícia dentro do presídio, foi candidato com o número 111 e foi eleito deputado. Então, o Estado quer nos exterminar, vamos nos organizar, e o crime fortalece o crime, o nosso inimigo é a polícia, vamos para cima da polícia. É um discurso de união do crime e um discurso de o inimigo é o Estado, vamos nos organizar contra o Estado. Né? O PCC começa a se organizar a partir de 1993, faz rebelião, vai para os outros presídios que estão sendo construídos e passa a passar essa ideologia e passa a falar sobre essa ideologia nos demais presídios. É interessante que
Isso acontece muito rapidamente, eles terminam as dissidências até 1999, chega os anos 2000, vem um outro divisor de águas, que é o surgimento e a popularização dos celulares, e os presídios se tornam uma outra coisa. Os presídios se tornam um escritório capaz de você articular redes criminais e atuar com muita influência do lado de fora, né? Aqui é o crescimento da população prisional em São Paulo, passa de 40 mil presos nos anos 90 para 215 mil presos, 230 mil presos nos dias de hoje. Se você for pensar 4 parentes por cada preso, são quase 1 milhão, 5 parentes por cada preso, são quase 1 milhão de pessoas nas prisões, só que os limites fiscais não permitem que o Estado dê conta desse dia a dia das prisões, acabou terceirizando essa gestão das prisões para os presos, que passaram a regular o mercado, e a partir de determinado momento, quando você não tem condição de bancar ou administrar, gerir o interior das prisões, em vez de você controlar o crime, você fortalece as gangues prisionais, e foi isso que começou a acontecer no Brasil. Em São Paulo, depois do celular, você tem uma grande capacidade de gestão dentro e fora dos presídios. Essa capacidade de gestão permite que o PCC vá para as fronteiras e chegue no atacado do mercado de drogas e no atacado da cena criminal. E passe a distribuir drogas por todo o Brasil e expandir esse modelo de gestão e produzir uma multiplicação das gangues prisionais, desse modelo de negócio de gangue prisional no resto do Brasil, né? Então, o Brasil, da mesma forma, havia 90 mil presos. Nos anos 90, passou para 750 mil presos, e as prisões, em vez de controlar o crime, começaram a fortalecer os chefes dos presídios, e esse virou o grande modelo de negócio do crime no Brasil, organizar lideranças a partir dos presídios, articulam grandes redes criminais, os presídios viram grandes escritórios do crime, e o modelo de negócio do crime se transforma no Brasil de uma forma muito rápida, né? Aqui é um pouco da cena prisional, né? Isso já está desatualizado e as mudanças acontecem muito rapidamente, né? Então você tem hoje gangues prisionais, isso aconteceu nos últimos 7, 8 anos, em todos os estados brasileiros, né? O PCC está presente em absoluta maioria deles, o CV, o Comando Vermelho, virou uma outra referência para os históricos de gangues locais, que passam a ver o PCC como inimigo. Então, assim, ao mesmo tempo que o PCC vira hegemônico em São Paulo e passa a organizar o crime, vira uma agência reguladora do mercado criminal em São Paulo, a partir do domínio de 90% dos presídios, ele consegue controlar o comportamento dos criminosos em São Paulo e organizar o crime em São Paulo, essa rede criminosa em São Paulo, até a ponto de chegar nas fronteiras. Nos estados brasileiros, conforme ele vai se expandindo, ele vai criando conflitos com gangues locais e passa a multiplicar os homicídios, principalmente no norte e no nordeste do Brasil, com uma rivalização e um desequilíbrio do mercado criminal nesses locais, né? Então, ao mesmo tempo que São Paulo cai 80% com uma nova regulação do crime a partir da prisão, né, os estados do norte e do nordeste explodem 600, 500, 400%. Então, qual que é por que a gente colocou esse livro, A Guerra? A gente tem, de alguma forma, uma crença de que a guerra ao crime pode ser uma solução, esse enxugamento de gelo de pequenos vendedores de drogas, ou pequenos ladrões, ou pequenos criminosos, podem funcionar para controlar o crime, mas o que a gente tem visto são efeitos colaterais que a gente também precisa refletir a respeito desses efeitos colaterais que são produzidos, ou seja, fortalecer as gangues prisionais e fortalecer esses modelos de negócios. E é um pouco da discussão que vem sendo feita aqui, mais do que esse trabalho ostensivo de guerra ao crime nas quebradas, o que é importante é justamente a compreensão da indústria do crime, como é que funciona essa indústria do crime, quais são as rotas, quem financia, quem recepciona, qual é o modelo de negócio dessa grande estrutura criminal para fragilizá-los, principalmente economicamente, né? Você vai conseguir fragilizar esses crimes de uma forma na guerra financeira, na inteligência financeira, e não numa guerra cotidiana, militar, nas quebradas, porque justamente a raiva que você fomenta nas quebradas é o que alimenta o discurso sedutor do PCC de que, olha, eles estão contra a gente, o Estado é contra a gente, vamos para cima do Estado, que o Estado é o nosso inimigo. É com base na raiva, é com base no ódio que o PCC se fortalece. Então isso exige uma frieza e uma inteligência e uma capacidade de reflexão a respeito das políticas públicas e dos efeitos colaterais que elas produzem, que é muito importante para a gente conseguir lidar com o problema. Bom, consegui falar dentro do tempo.
É isso. Obrigado, gente.